Tudo bem? Como é que tá aí o ensino médio? Deixa eu arrumar o cabelo, né? Vocês me veem direitinho. Tudo bem com vocês? É sério, o cabelo fica bagunçado, né? Vocês têm que me ver bonitinho. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Está todo mundo encarcerado ainda aí? E todo mundo aí quietinho, fazendo exercício dentro de casa? Não deixa de fazer exercício não. Toma água. De vez em quando vai lá fora tomar um solzinho, né? Lá fora sim, no seu quintal, né? Bota a mãozinha para fora, o Pedro assim, ó, que mora em prédio, tá? Para não ficar sem vitamina D. Faz esse favor para nós aí, senão você vai ficar com anemia. Come direito também, faz favor, tá bom? Saudade de vocês, viu? Mas eu gosto desse silêncio para dar aula. O único barulho que vocês vão ouvir de vez em quando aqui é o meu vizinho, que mudou agora aqui, né? E veio ele com a furadeira, né? Tem uma hora lá. Mas tudo bem, eu estou abstraindo. E de vez em quando passam uns caminhões aí na rua. Mas tudo bem. Fora isso, estamos aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos trabalhar? Ó, no outro vídeo, eu só dei aquele resumão de tudo que a gente já viu até agora, né? Agora, aqui a gente vai dar continuidade. A última aula que a gente teve, né, que eu me lembre, a gente começou Roma. Então aqui eu não vou demorar muito aqui na monarquia não, só vou falar, você já tem no caderno, só vou resumir para poder falar da República Romana, tá bom? E aí a gente vai continuando na apostila 2, e aí vou mandando exercício para vocês fazerem, e qualquer dúvida me fala, tá? Bom, vamos lá. Então a monarquia, bom, a gente lembra da fundação de Roma, aquela fundação mitológica do Rômulo e Remo e tudo mais, mas fato é que Roma era uma pequena vila, de repente se tornou uma cidade, e essa cidade passou a ter reis, tá? Então eu tenho o período da monarquia romana, que foi do ano 753, que é o ano da fundação de Roma, até 509 a.C., e Roma teve 7 reis. O que eu preciso saber desses reis? Né, os primeiros e tudo mais, assim a gente não tem tanta informação a respeito. Você precisa saber mais da questão dos reis etruscos, né? Etruscos é um povo que vivia ali na Península Itálica e alguns deles se tornaram reis em Roma. Esses reis etruscos, diferentes dos outros reis que eram de Roma mesmo ali, eles privilegiavam os plebeus, um pouco mais os plebeus do que os patrícios. Então, o que acontece? Você lembra daquela piramidezinha que eu fiz, social? No topo estão os patrícios, que são os romanos, filhos de romanos, né? A elite da sociedade, tá? Não se casam com outros grupos, eles ficam ali. Então, o que acontece? São eles que têm privilégios, são eles que têm terra, são eles que têm leis para eles, né? E os outros não, os outros só vivem em Roma. Tá? Então, eles têm privilégios. Esses reis etruscos, eles concederam alguns privilégios para os plebeus, que é aquela camada mais do meio ali, né? Que é a população em geral, que às vezes nasceu em Roma, mas não é filho de romanos. Então, eles que trabalham, eles que fazem os trabalhos um pouco mais, aquilo que os romanos não querem fazer, tá? Como os imigrantes hoje, assim, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem muitos direitos, né, mas fazem um trabalho que os americanos não querem fazer. Então, esses são os plebeus. Então, o que acontece? Os reis etruscos dão um pouco mais de privilégios a esses plebeus, e é lógico que ele entra em conflito com os patrícios, tá? Então, isso é importante. O último rei de Roma, chamado Tarquínio o Soberbo, né, um nome bem bonito, ele foi expulso de Roma. Por quê? Porque ele entrou em conflito direto com o Senado, tá? Ele era popular entre os plebeus, ele concedia várias coisas para os plebeus, ele era muito popular, mas os senadores se juntaram ali e expulsaram Tarquínio Soberbo de Roma, só que aí eles aprenderam a lição, eles entenderam que se eles não tomassem conta de Roma, deixassem na mão de reis e tudo mais, que eles iam acabar perdendo o controle da situação. Então o que eles fazem? Depois do Tarquínio Soberbo, o Senado acaba com a monarquia e instaura a república, tá? Isso acontece no ano 509 a.C. Então, isso aqui é a monarquia, né? O que você precisa saber da monarquia tá aí. Eu coloquei algumas coisas no seu caderno lá na última aula. E aí, vamos lá. A República Romana. O que muda? Deixa eu baixar aqui, vai ficar um pouquinho melhor. Eu quero até aqui.
Vamos lá. A República Romana, ela é um período que vai de 509 a.C. até 27 a.C., tá bom? O que acontece? O que é a república? Você vai pensar que nós moramos numa república. República vem do latim res publica, que significa coisa pública. Não, coisa pública, entendi muito, tá? O que significa? Eles têm uma ideia de cultura política. O poder deve ser compartilhado. O poder não fica nas mãos de uma pessoa só, tá? E aí o que acontece? Se fica na mão de uma pessoa só, é absolutismo. Tá? É um rei absoluto, é uma ditadura. Se uma pessoa só toma decisões, isso aí é uma monarquia absolutista. Ou se tiver um caso assim no Brasil, né, por exemplo, se fica na mão de uma pessoa só, se uma pessoa só manda em tudo, isso é uma ditadura. Tá? Então, na república, o que acontece? O poder não estava mais na mão do rei. O poder deveria ser compartilhado. Então, vamos entender esse compartilhamento de poder. Eu tenho o Senado, que são aqueles que fazem as leis, tá? São aqueles que fazem as leis. Então, eu tenho o Senado, que é um papel de destaque, né? São os caras mais ricões, mais poderosões, os mais velhos também, né? Embora no Senado tenha algumas pessoas mais novas, mas geralmente são os mais velhos também, porque são os mais sábios e tudo mais. Eu tenho o Senado. Eu tenho 2 cônsules. Acabou minha proteção no antivírus, muito obrigada. Eu tenho 2 cônsules. Então, o que acontece? Eles vão exercer o cargo de quem que antes era do rei. Então, ao invés de ter uma pessoa só governando, agora vai ter 2, que são eleitos pelo Senado. Então, o Senado elege essas 2 pessoas para ser como se fossem os administradores do negócio, tá? Então, tá vendo o que é poder compartilhado? Tem um Senado que cria leis e vota nos cônsules. Eu tenho os 2 cônsules que vão exercer o cargo de administração do reino. Pensa, deixa eu pensar. Não é reino, não é império. Da república, pronto, da república, tá? Além dos cônsules e do Senado, eu tenho os magistrados. Magistrados é como se fossem os ministros hoje aqui no Brasil, tá? Então, eu não tenho ministro da Justiça, ministro da Economia, o ministro da Saúde, da Cultura e tudo mais. Os magistrados são eles que organizam determinados setores. Então, eu tenho o magistrado que é responsável pela religião, né, que vai organizar festejos religiosos, quem que vai ser sacerdote, quem que não vai ser sacerdote e tudo mais. Eu tenho o magistrado da administração pública, eu tenho o magistrado que organiza o exército, eu tenho o magistrado que vai ser responsável pela contabilidade da população. Contabilidade, oh meu Deus, eu tô ruim, hein? Né? O magistrado que vai ser responsável por contar a população. Censo, lembrei. Tá? Responsável pelo censo, pela contagem da população. Isso é importante. Porque lembra, patrícios e plebeus não se misturam. Preciso saber quem são os patrícios, só eles têm direitos. Então, isso é importante. Então, eu tenho magistrados, que são essas pessoas que organizam determinados setores. Elas respondem ao cônsul e respondem ao Senado. E na República a gente tem o ditador também. Eles falam, mas República com ditador? Sim, é um ditador um pouquinho diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, se alguém se torna ditador, ele vai lá, toma o poder de forma militar ou alguma coisa assim, ele vai lá, toma o poder e ele não deixa ninguém fazer nada mais. Tá? Mas por quê? Porque ele tomou o poder, ele foi lá e acabou com a democracia, né? Foi lá e tomou o poder. Esse ditador em Roma, não, ele tem uma função, é uma função muito importante. Ele é eleito pelo Senado, tá? E ele tem direito a ter poder absoluto por 6 meses para momentos de emergência. Então vamos supor que estoura uma guerra em Roma. Pensa. Não é poder compartilhado? Então eu tenho uma república, tenho poder compartilhado. Todo mundo manda, ninguém pode tomar decisão sozinho. Um tem que pedir conselho para o outro, um elege o outro, tem que ter aprovação no outro. Agora pensa no momento de emergência. Vamos convocar o Senado, vamos convocar os magistrados, vamos convocar... Não dá para fazer isso, tá? Não dá para fazer. Desculpa, faltou uma aqui. Depois eu falo tudo. Né? Deixa eu terminar o ditador primeiro. Não dá para convocar todo mundo para todo mundo decidir. Não, é um momento de emergência, é uma guerra.
Então, o que acontece? Quando tem momentos de emergência, seja uma guerra civil, uma guerra externa, ou seja, um momento de crise muito grande, econômica, política, alguma coisa, eles vão lá e elegem um ditador. Esse ditador governa por 6 meses sem pedir a opinião de ninguém. Ele vai ser responsável por tomar as decisões. Ele que vai falar o que tem que ser feito. Por 6 meses. Depois ele volta e entrega o poder de novo para a república. Você entendeu? Tá? Então é um pouquinho diferente do que a gente tem de ditadura hoje. Eu esqueci aqui as assembleias. Como é uma república, as assembleias que são aquelas que votam, são formadas por cidadãos romanos e eles têm direito a voto, tá? Então, vai aprovar uma lei, o Senado propõe a lei, as assembleias vão lá e votam, tá bom? É formada por cidadãos em geral. Cidadãos nascidos em Roma, romanos, filhos de romanos, tá? Homens maiores de 18 anos, como a gente tinha lá em Atenas, tá bom? Bom, então, isso é o poder compartilhado dos romanos, tá certo? Isso é a república. Você não tem mais um governante só. Isso aqui é super, hiper, ultra, mega importante, tá? Porque isso aqui é a base da República Romana, o sucesso da República Romana e o fim dela também. Depois eu vou explicar no final desse vídeo, tá bom? Como que isso aí vai levar ao fim também da República Romana. Bom, vamos lá. Quais são as principais características da República Romana? Vamos lá, devagar. Principais características. É constante, do começo até o final da República, a luta entre patrícios e plebeus. Mas por que é a luta entre patrícios e plebeus? Porque os plebeus não têm privilégios, tá? Não tem leis para eles, não tem privilégios, não tem terra deles, não tem nada disso aí. Eles só trabalham. E os patrícios têm os privilégios, têm as leis, têm as terras. Só eles podem participar do exército e coisas assim. Então, os plebeus, eles são parte importante de Roma, porque eles são a maioria da população, né? Nesse momento, depois com a expansão da república, os escravos vão ser a maioria, mas por enquanto, eles são a maioria da população. E aí o que vai acontecer? Eles são uma parte importante, eles trabalham, são eles que são comerciantes, são eles que limpam, são eles que fazem trabalhos em geral. Então, assim, eles olham para eles, alguns enriquecem com o comércio, eles olham para eles e falam assim, caramba, a gente faz tudo isso, Roma cresce e a gente faz parte desse crescimento e a gente não tem direito nenhum, tá? Então, eles lutam constantemente com os patrícios, inflando preconceito e tudo mais, né? Eles lutam constantemente com os patrícios para ter direitos e os patrícios não querem dar o direito a eles, tá bom? Então, isso é uma das características da luta entre patrícios e plebeus. É característico desse período também a disputa de poder entre cônsules e senado. A ideia é linda da república. Uau, tem um senado que faz as leis, que vota em um monte de coisa lá, né, que elege os cônsules. Só que uma vez no poder, o que vai acontecer com esses cônsules? Eles são os principais líderes. As pessoas acabam olhando para eles. As pessoas têm os cônsules como uma referência. Bom, se eles têm os cônsules como uma referência, o que vai acontecer? Eles vão se destacar mais. E aí, Senado, né? Aquele ciúminho básico, aquele medinho de perder ali alguma coisa, né? Você vai ter disputa de poder constante. Agora, mas são eles que elegem? Sim, gente. Mas é ser humano, tá? Ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, tá bom? Em qualquer época da história. O ser humano tem ciúme, o ser humano disputa poder, o ser humano pode ser legal até ele virar governador, rei, presidente, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, assim, essa questão do poder é algo muito complicado para o ser humano ao longo da história da humanidade, tá bom? Então, eu tenho uma disputa de poder entre cônsules e senado o tempo inteiro, Principalmente quando começa a ganhar mais dinheiro, ganhar mais terras, tá? Então, olha só. Outra característica, expansão territorial. Roma deixa de ser uma vilazinha, passa a ser uma cidade, de repente ela conquista um território gigantesco, tá? Primeiro eles começam conquistando a Península Itálica e depois o Mar Mediterrâneo. Eu tenho uma imagenzinha aqui para vocês. Olha lá, Roma começa aqui, como uma cidadezinha. De repente, o primeiro passo deles é conquistar a Península Itálica inteirinha, conquistar a botinha aqui, tá bom? E aí depois eles querem conquistar o Mar Mediterrâneo. Você não é
inocentinho, ele não vai conquistar água, tá bom? Quando eu falo conquistar o mar Mediterrâneo, eles querem conquistar todo o território que circunda o mar Mediterrâneo. Por quê? Porque esse território aqui vai abrir espaço para eles conquistarem mais terras, mais territórios e, além das terras, comércio e uma série de fatores, tá bom? Então, e quem conquista o mar Mediterrâneo nessa época, quem tem posse dos territórios aqui, ó, que circundam o mar Mediterrâneo, é o cara da vez, tá bom? Depois a gente vai voltar nesse mapa de novo para falar algumas outras coisas. Bom, então, eu tenho então a expansão territorial, no primeiro momento pela Península Itálica e depois pelo mar Mediterrâneo. E aí a gente tem um destaque que eu não vou falar nesse vídeo hoje, eu vou falar no próximo vídeo, né? Para o nosso amigo Júlio César, que ao contrário do que muitos pensam, não foi imperador romano, ele é do período republicano, ele não é do império, desculpa, ele não foi imperador, mas ele foi um cara assim que mudou a história dos romanos para valer, tanto que os imperadores, depois que ele morreu, eram chamados de Césares, por causa do Júlio César, tá bom? Mas falaremos do Júlio César um pouquinho melhor, tá? Então, características você entendeu, né? Lutas entre patrícios e plebeus, disputa de poder entre cônsules e senado, expansão territorial e destaque para a atuação de Júlio César, tá bom? Aí a gente vai ver um por um agora. Não vou falar do César hoje, tá? Mas vou falar de um por um aqui. Bom, vamos lá. Caramba. A luta entre patrícios e plebeus. Então, vamos lá. Os plebeus lutavam por direitos e privilégios, que eram concedidos só aos patrícios. A briga entre eles era briga política, né, de debater na rua, de brigar um com o outro, mas teve conflitos mesmo, teve luta armada também entre eles, tá bom? Teve luta armada entre eles. Aí o que acontece? Os plebeus, eles vêm nesse histórico de lutar pelos seus direitos. Eles começam a lutar um pouco mais quando alguns plebeus começam a enriquecer pelo comércio. Então, enriqueceu com o comércio, eles vão começar a ficar loucos da vida, tá? Por quê? Porque eles... Pô, cara, eu tenho dinheiro. Às vezes ele é mais rico que algum patrício, mas ele não tem direito nenhum, ele não tem nada, tá bom? Além disso daí, o que acontece? Eles não têm leis para eles. As leis ficam só de posse dos romanos. E além disso daí, essas leis dos romanos até essa época são leis orais. Isso significa o quê? Que são leis que só os patrícios sabem. Então, por exemplo, as terras conquistadas vão ser divididas. Os patrícios sabiam disso, os plebeus não. Tá bem? Então, eles lutavam pelos direitos, lutavam por leis. E aí, o que vai acontecer? Teve um episódio muito famosinho lá, muito bacana, de se pensar. Os plebeus lutaram tanto, tentaram tanto, os patrícios não fizeram nada a respeito disso. Aí os plebeus fizeram um negócio muito bacana, né? Teve uma noite que eles saíram de Roma, juntou assim, tipo 90% dos plebeus de Roma, né, da cidade e algumas cidades vizinhas. Roma já estava expandindo um pouco mais o território, e eles foram embora. Eles foram por onde? Tinha um monte, uma montanha ali pertinho lá da cidade de Roma. Eles subiram e ficaram lá em cima. Aí você fala assim, mas para que eles fizeram isso? Para provar para os romanos que eles eram importantes. Eles ficaram aproximadamente nesse monte um mês. Ó. Então eles saíram da cidade de Roma, e algumas cidadezinhas vizinhas ali. Eles subiram nesse monte e ficaram lá um mês. Cara, os romanos ficaram loucos da vida. Os patrícios endoidaram. Por quê? Porque não tinha quem cozinhasse, quem limpasse, quem lavasse, quem tirasse o lixo da rua, quem fizesse comércio. Não tinha nada. Não é parecendo nós, assim, dentro de casa, né? Que não tinha quem fizesse por eles, tá? Então, o que vai acontecer? Eles entenderam, sabe? Tentaram conversar, convencer, não conseguiram. A hora que eles viram que eles precisavam dos plebeus mesmo, um grupo de senadores subiu nesse montezinho lá e prometeu para eles, ok, vocês voltem para Roma e a gente vai conceder para vocês alguns privilégios. Pronto, resolvido o problema, não é? Mais ou menos. Mas resolveu alguma coisa. Então, o que resolveu? Os plebeus conseguiram, depois desse movimento aí, alguns direitos. Primeira coisa que eles conseguiram, que é super, hiper, ultra, mega importante, a lei das 12 tábuas. Tábua mesmo. Eles pegaram umas tábuas lá e escreveram a lei na tábua, um monte de lei. Tá?
Essa lei das 12 tábuas é um conjunto de leis escritas. Pela primeira vez você tem leis escritas para os plebeus. E qual que é a importância das leis escritas? Pensa aí 2 segundos, tá? Pausa o vídeo. As leis escritas é uma maneira de você justificar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha pessoal, a partir de hoje, quem fizer a lição toda ganha um pirulito. Sei lá, uma bala, um chiclete, não sei o que você quiser, um bolo de chocolate, tá? Só que eu falei só. Se eu não tenho um vídeo aqui para provar, ó, que a gente tá falando isso daí, vocês podem, tipo, ó, fiz a lição. Eu falei, não prometi nada. Nossa, prometeu. Eu falei, não prometi não. Tá? Não tem como provar, eu preciso de provas. Você entendeu a importância da lei escrita? Então, a lei das 12 tábuas, eram 12 tábuas e elas foram pregadas ao redor de Roma. Para quê? Se algum patrício descumprisse alguma lei, os plebeus iam lá e falavam aqui, ó, tá escrito aqui, criança. Aqui, você que fez essa lei para mim aqui. Então, você tem que obedecer a lei. Tá? Então, a lei das 12 tábuas é importantíssima para os plebeus. Né? Garante, pelo menos na teoria, que eles têm direitos, tá? E tem como provar isso daí. Bom, eu tenho, o que tem na lei das 12 tábuas? Tem algumas leizinhas aqui, tá? A primeira lei, Lei Canuleia, autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Ó, agora pode, ó, se pegar, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho... Agora pode casar, ó que chique. Não necessariamente eles vão se casar, né? Porque os patrícios têm preconceito aí dos plebeus. Mas, se for um plebeu rico, até que pode, tá bom? Mas pode, agora pode, tá? Se alguém quiser, tiver em love aí, pode se casar. Bom, a lei Licínias. É leis licínias, é mais de uma lei. Leis licínias. O que vai falar nessas leis? Primeiro, vai autorizar a distribuição de terras para os plebeus. Então, tipo assim... Ok, conquistamos terras, alguns plebeus vão ter direito a essas terras também, tá? E um cônsul deveria ser plebeu. Ó, que louco, cara, isso aqui foi forte, hein? Foi forte, tá? Então eu tinha 2 cônsules, um deveria ser patrício e outro plebeu. Pô, se os caras são os caras que administram o território todo, a república toda, caramba, isso é fantástico para os plebeus. Você ter um cônsul plebeu, ele vai, lógico, valorizar e privilegiar os plebeus, tá bom? Lei Ogúrnia, olha que nome bonito, tá? Igualdade de direitos religiosos, então os plebeus poderiam participar de toda a parte religiosa, poderia ser eleito sacerdote, poderia estar lá, poderia fazer as oferendas, onde os patrícios fazem oferendas, então, igualdade de direitos religiosos. E uma última lei importantona aqui, que é a garantia do tribuno da plebe. O tribuno da plebe é como se fosse um advogado, tá? Plebeu. Então, tipo assim, quando algum patrício descumprisse, quando não tivesse acontecendo alguma coisa, alguma garantia dessas leis aí, ó, eles iam lá no tribuno, batiam na portinha e falavam, ó, não estão cumprindo as leis aqui pra mim, não, tá? Eu tenho direito a isso, eu quero que se cumpra. Então, ele é como se fosse um advogado, um defensor dos plebeus, tá? Bom, na teoria ficou lindão, né? Prática não foi tão fácil assim para colocar tudo isso em prática, mas tinha a lei, então eles conseguiram alguns direitos, tá bom? Segunda característica do período republicano, expansão territorial, e aqui a gente vai demorar um tiquinho mais. Se você estiver cansado já de me ouvir falar bastante, você dá uma pausa no vídeo, vai tomar uma água, vai esticar as perninhas e tudo mais, depois você volta, porque eu vou fazer um vídeo só. Tá? Eu acho que vai dar uns 40 minutos aí. Então, respira fundo, cansou, para, tá bom? Mas vai ser importante porque eu falo do começo até o fim, tá bom? Bom, então vamos lá. Segunda característica, expansão territorial. Não é plebeus, Vanessa, é romanos. Vamos lá, Vanessa falou dos plebeus e escreveu romano. Vamos lá, romanos. Os romanos conquistaram primeiro os territórios da Península Itálica. Volta lá no mapinha. Então, o que acontece? Da cidadezinha de Roma aqui, eles formam um exército e os caras são ambiciosos. Romanos são ambiciosos. Acredite em mim, tá? Então, o que vai acontecer, os romaninhos aqui? Eles vão conquistar primeiro os territórios próximos aqui da cidade de Roma. Depois eles vão começar a conquistar a Península Itálica todinha. Tá certo? Então, o primeiro passo deles aí de conquista, de expansão territorial,
é esse, tá? Eles conquistam primeiro os territórios da Península Itálica. Mas havia uma pedra no sapato dos romanos aí na Península Itálica, tá? Qual que é a pedra no sapato dos romanos na Península Itálica? Eles têm uma galerinha chamada de gauleses. Os gauleses também eram um povo que vivia na Península Itálica e eles disputavam território com os romanos. Disputou território com os romanos? Sim, bastante, bastante. Em 390 a.C., os romanos sofreram grande derrota para os gauleses, mas grande derrota mesmo, tá? Os gauleses invadiram a cidade de Roma e ficaram lá. Botou fogo na cidade, fez um monte de coisa e tudo mais. Os romanos, que até então era o exército mais poderoso da face da terra, tá? Ficaram humilhados dentro de Roma, ilhados dentro de Roma, não podia sair, tá? E aí os gauleses ficaram lá. E foi um episódio até engraçado de pensar que, tipo assim, o rei dos gauleses chegou lá pro Senado e falou assim, a gente sai, se você quiser a gente sai, mas vocês vão ter que pagar uma indenização pra gente sair. Ouro, muito ouro. Quanto? O tanto que a gente quiser, vai trazendo. Na hora que a gente fala, tá bom, tá bom. E aí os romanos iam lá, trazia ouro e depositava, trazia e depositava, trazia e depositava. Imagina, que humilhação, cara, né? Esse episódio aí dos gauleses ficou, assim, marcado na história dos romanos e eles prometeram de verdade. A gente tem textos hoje, né, graças a Deus, falando sobre isso, né, pra gente saber o que aconteceu. Eles prometeram que nunca nenhum povo ia humilhá-los mais, né, na vida deles. Guarda esta informação que era super importante, tá? Então, eles sofreram uma grande derrota dos gauleses, os gauleses foram embora com todo o ouro que os romanos tinham lá, tá? Aí o que acontece? A gente vai falar um pouquinho melhor disso aí. Quem derrotou definitivamente os gauleses foi Júlio César. Imagina, lembra desse episódio? Isso aqui aconteceu em 390 a.C. Olha, séculos depois que o Júlio César conseguiu derrotar definitivamente os gauleses. Eles sempre foram uma pedrinha no sapatinho dos romanos, tá? E aí, quando o Júlio César derrotou os gauleses definitivamente, ele virou o rei da história. E aí os romanos agradeceram ele pro resto da vida, tá? Então, guarda essa informação que depois eu vou voltar. Então, conquistaram a Península Itálica. E aí, depois, num segundo momento, acontecem as Guerras Púnicas. Vamos lá, Guerras Púnicas. Esse aqui é super, hiper, ultra, mega, blaster importante. As Guerras Púnicas. Bom, se eles conquistaram aqui esse território da Península Itálica, tá? Depois eles queriam o quê? Partir para a conquista do Mediterrâneo. Quem conquistasse o Mediterrâneo ia ser o rei do universo, tá? Então, isso aqui é o que acontece. Aqui já tá já pintadinho, tudinho, mas aqui eu tenho a Sicília, tudo bem? É uma ilha aqui numa pontinha da botinha, tá? Que ainda não pertencia a ninguém, tá? As Guerras Púnicas vão começar pela disputa da Sicília. Então, olha lá, Roma tentou controlar o sul da Península Itálica. E aí começa uma disputa pela Sicília contra Cartago. Vamos voltar aqui. Cartago, aqui ó, norte da África, Cartago. Cartago domina a princípio, esquece esse verde aqui, a princípio domina esse norte da África. E Cartago era tão ambicioso quanto os romanos. Então, os cartagineses e os romanos, né, cada um no seu quadradinho, né, Roma ali na Península Itálica e Cartago ali no norte da África, tinham o mesmo sonho, conquistar o mundo, tá bom? Então, e eles eram exércitos poderosos e eles estavam ali na sua conquista. Só que aí Cartago também sabia que para ele conquistar essa parte de cá, ele precisava derrotar os romanos. E os romanos sabiam que para conquistar tudo isso aqui, precisava derrotar os cartagineses. Bom, então começa a guerra com a disputa da Sicília, que não era dona de ninguém, não era posse de ninguém ainda. Vamos brigar pela Sicília? Vamos brigar pela Sicília. Então, a Guerra Púnica, a Primeira Guerra Púnica, olha lá, cadê? Primeira Guerra Púnica, começa entre Roma e entre Roma e Cartago, pela disputa da Sicília. E aí, o que acontece? Cartago perde, tá? Então, a guerra é na Sicília, né? Briga lá, Cartago perde. E aí tem que pagar uma indenização para os romanos. E aí tudo bem, né? Cartago continua com seus territórios bonitinhos ali no norte da África.
pagou uma indenização para os romanos, só que os romanos tomou conta da Sicília. Então os romanos agora se tornam rei da Sicília, né? E de toda a Península Itálica, tá bom? Bom, você vê que a guerra durou aqui, ó, 264 a 241, quase 20 anos de guerra aí, tá? Quase 20 anos de guerra. Bom, lembra que eu falei que os gauleses eram a pedrinha no sapato dos romanos para conquistar a Península Itálica? Os cartagineses são a pedra no sapato dos romanos. Eles são a maior pedra do sapato dos romanos, tá? Por quê? Porque Roma se mostrou poderosa, mostrou que chegou chegando e tudo mais. Venceu, os cartagineses voltaram para casa, mas ele falou assim, cara, não, vamos não, deixa eu ir devagar aqui, ó, peraí, vamos lá, para fazer um suspense. Vamos lá. Bom, os cartagineses não muito felizes com o que aconteceu, eles voltaram para casa, triste, cabisbaixo, mas falou assim, não, cara, vamos planejar esse negócio de novo, a gente vai, já que não dá para ir pela Península Itálica, a gente vai pela Espanha, pela região da Espanha aqui, ó. Então eles vieram, tá pertinho deles aqui, ó, passaram aqui na região da Espanha e conquistaram esse território verdinho aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse território verdinho aqui, se estabeleceram ali. Isso era um território que os romanos queriam também, lembra? Todo mundo quer conquistar tudo aqui, ó. Os romanos queriam esse território também, né? Mas os cartagineses chegaram primeiro. Bom, só que os cartagineses tiveram um plano muito fantástico. Qual que era o plano fantástico dos cartagineses? Eles conquistaram esse território, mas na verdade eles queriam conquistar Roma. Então, eles queriam vir aqui, ó, por aqui, e entrar em Roma aqui, conquistar Roma aqui de dentro mesmo. Era um plano ambicioso, porque eles iam entrar no terreno não do inimigo. E os romanos nessa época já eram conhecidíssimos por ter um exército poderoso, maravilhoso. A famosa legião romana, tá? Muito lindão, um exército organizado, treinado, disciplinado, tudo bonito. E aí o plano de Cartago era muito grande. O que aconteceu? Havia um general chamado General Aníbal, guarda este nome, General Aníbal, né? Ele era conhecidíssimo também, muito fortão, poderosão. E aí o que vai acontecer com o General Aníbal? Ele fez acordo com algumas províncias que ficavam aqui, ó, nessa região, que todo mundo tinha medo dos romanos, né? Então ele foi lá e falou assim, ó, vamos formar um exército grandão, vamos invadir Roma comigo e vamos derrotar os romanos lá dentro do território, não sei o que. Foram, né? Fez o acordo, vamos, ok, vamos, yes, gente do céu, ai, tadinho dele, tá? É assim, ó, vamos lá. Você é um cara pequenininho, mas você é bravo, né? Você é pequeno, mas você é bravo. Aí você faz acordo com as pessoas para derrotar o grandão, né? Então você chama a galerinha e fala, vamos derrotar aquele grandão lá que faz bullying comigo, não sei o quê. Ok? Só que a hora que chega, o grandão tá lá, né? Estralando os dedinhos assim, né? Bem Golias, né? Gigantão assim, né? Com um tacaco, sei lá como chama aquilo lá, na mão. Pô, todo mundo deu pra trás, cara. Todo mundo que fez aliança com o Aníbal deu pra trás na última hora. Quando viu a legião romana, todo mundo tremeu na base, foi todo mundo embora, fizeram as alianças. E aí, só que aí qual que é o problema? Aníbal tinha chegado, ele tinha passado aqui esse território e chegado em Roma. Só que olha o BO, vocês que gostam de videogame e tudo mais, entende a estratégia? Eles iam entrar aqui, certo? Iam entrar aqui e entraram. Só que aqui no norte da Península Itálica tem uma cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas. Se todo mundo tivesse vindo junto e entrado aqui, pronto, derrotava os romanos lá dentro. Só que como todo mundo deu para trás, o Aníbal ficou sozinho aqui, com a montanha atrás, né? Porque não é fácil voltar a montanha, né? Para fugir. A montanha atrás e o exército romano na frente deles. O que aconteceu? Acabou, né? Arrebentou com eles, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Olha lá, o general Aníbal forma um grande exército e invade a Península Itálica, pelo norte, lá das montanhas, tá? Contando com a ajuda das províncias, que não foram, eles não foram, olha que louco, tá? Aí eles foram derrotados, completamente derrotados lá, mas sem dó nem piedade, tá bom? Aí, além de ser derrotados, o que aconteceu? Eles perderam as colônias. Então, essa região aqui, ó, que os romanos queriam de verdade, né, ferrou.
perdeu todo mundo, né? Roma tomou posse disso aqui. Então, os romanos já tinham isso tudo aqui, ó, para eles. Tudo bem? Tá? E algumas possessões do norte da África também. Então, Cartago ficou exclusivo aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Tudo bem? Bom, e aí? Eu falei que era uma pedrona no sapato dos romanos, né? Cara, eles deviam ter ficado quieto, né? Devia ter ficado quieto, devia ter aprendido com a última lição que tomou, mantinha os territórios ali e tudo mais. Mas não, né? Os cartagineses insistiam na história. Então foi lá, Terceira Guerra Púnica, de 149 a 146. É conta de menos mesmo, viu? Antes de Cristo, vai chegar lá em Cristo. Então, você viu que foi mais curtinho aqui, né? Foi mais curtinho. Cartago virou e falou assim, tá bom, a gente se reergueu um pouquinho, o que aconteceu? E aí, tá bom. Eles tentaram conquistar um território que pertencia aos romanos. Chamava Numíbia. Ah, que nome bonito. Tá? Tentaram conquistar um dos aliados dos romanos. Ah, pra quê? Os romanos devem ter ficado tão loucos da vida, porque lembra lá nos cartagineses, nos gauleses, eles prometeram que eles nunca mais iam ser humilhados por ninguém. Eles ficaram loucão da vida lá, tá? Depois daquela humilhação toda dos gauleses. E aí o que acontece? Quando Cartago tenta mais uma vez contra os romanos, filho, os romanos mandam todo mundo. Mas pega todo mundo, acho que até as crianças pegou. Então, mas foi com o exército que já foi lá em Cartago mesmo. Tá? A Terceira Guerra Púnica foi em Cartago. Atravessaram aqui o Mediterrâneo, já desembarcaram em Cartago e o negócio foi feio, tá? Porque eles invadiram Cartago e eles destruíram o território todinho. Os romanos, eles tinham uma lei entre eles. Eles não poderiam atacar e matar mulheres, crianças e idosos. Eles tinham isso com eles. Com os cartagineses não teve, eles rasgaram essa lei deles. Eles arrebentaram o território, eles invadiram, eles mataram todo mundo, eles botaram fogo em Cartago, e eu acho que eles ficaram com tanto ódio dos cartagineses, que além de botar fogo, eles jogaram sal na terra. Pra que jogou sal na terra? Pra nunca mais nem crescer grama lá. Olha, tanta violência que foi o negócio, tá? Porque os cartagineses encheram o saco demais deles, tá bom? Então assim... E aí, eles mudaram até o estilo de guerra depois da Terceira Guerra Púnica. Eles ficaram mais violentos, eles ficaram mais impiedosos em alguns momentos, tá? E eles se tornaram realmente o exército mais temido conhecido aí nessa época, tá? Foram para acabar. Bom, depois que acaba a Guerra Púnica, olha lá, o que vai acontecer? Após a Guerra Púnica, se consolidou como a dona do Mediterrâneo, óbvio, né? Acabou com Cartago, destruiu, mostrou para que veio. Tipo assim, sai de perto de mim agora, tá? Então, eles vão se consolidar como os donos do Mediterrâneo e o bicho vai pegar do lado de qualquer um que tentar fazer o contrário, né? Tentar invadir, tentar nada. E depois eles começaram com o rolo compressor mesmo, tá? Onde eles chegavam, eles conquistavam as pessoas, quase falavam, leva tudo, né? Leva tudo, tá? Só que aí o que acontece? Qual foi a consequência da expansão para Roma em si, para a República? Primeira coisa, má distribuição dos rendimentos da guerra. Todo lugar que eles conquistavam, eles levavam os tesouros e levavam as pessoas como escravos. Então, o que acontece? Quando trazia essa mão de obra para Roma, né, algumas pessoas ganhavam mais escravos que as outras. Isso é óbvio, você tem corrupção até hoje, né, gente? Tá? Algumas pessoas ganhavam mais terras. Os generais, geralmente eles ganhavam uma boa proporção aí de dinheiro, né, de tesouros e de terras. Os senadores, os magistrados. É lógico que essa população ganhava mais que os outros, tá? Então tem uma má distribuição dos rendimentos da guerra. Uns vão enriquecer demais e outros vão empobrecer. Por quê? Porque os plebeus podiam participar do exército agora. Mas eles eram lá o contingente lá do finalzinho. Então eles ficavam meses longe de casa, anos longe de casa, em guerra. E aí a família ficava lá e às vezes não tinha condição de cultivar a terra, não tinha condição de levar o comércio adiante. Então muitos plebeus começaram a empobrecer, agricultores também, tá? Começou a ter desemprego em Roma. Mas por que desemprego, Vanessa? Porque começou a ter muito escravo, muito escravo. Você trazia escravos e mais escravos e mais escravos. E aí o que acontece? Esses plebeus, essas pessoas que trabalhavam, eles perdiam emprego, porque você ganhava escravo de guerra, de graça, né? Você vai colocar o escravo para trabalhar, você vai pagar alguém?
para trabalhar. Se você tem um escravo, que pode fazer ali? Tá? Então teve empobrecimento dos plebeus, de agricultores, teve desemprego em massa, marginalidade. Roma se tornou uma cidade muito perigosa, muitos marginais na rua, né? Principalmente pessoas que eram desempregadas e tudo mais. E isso tudo gera uma crise política, uma crise social e guerra civil dentro de Roma, tá? Então eu vou fechar esse vídeo, ó, 40 minutos certinho. Eu vou fechar esse vídeo aqui, ó. A expansão gerou riqueza, poder, fama, mas também gerou problemas internos. E são esses problemas internos que vão levar ao fim da República, tá bom? O que a gente vai fazer no próximo vídeo? Vou falar desse fim da República e vou explicar o Império Romano inteirinho para vocês, tá bom? Vou mandar coisa para vocês fazerem lá no Vindimo. Qualquer trauma, drama ou dúvida, fala comigo. Mas é essa a República e Monarquia Romana. Fechou? Um beijo para vocês, para não falar muito mais, e qualquer coisa me fala.